Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Dessan e você está no canal Meu Alvo é Cristo. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua casa, a tua vida e a tua família. Esse canal que a gente medita na Palavra de Deus todos os dias aí com leituras diárias e também com o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical. Nesse ano de 2021, nós já estamos no segundo trimestre que tem como tema Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E eu quero fazer um comentário para você, um breve comentário da lição de número 2, que fala o seguinte: o propósito dos dons espirituais. Espero que você goste. Lembrando, você que já é inscrito, não se esqueça de deixar o seu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Você pode deixar sua pergunta, deixar o seu comentário. Esse canal tem o objetivo que nós possamos crescer junto na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E vamos partir então para a nossa lição de número 2, que é o propósito dos dons espirituais. O nosso texto áureo ele está baseado na carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 14, versículo de número 12. A primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, 14, 12, diz o seguinte: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Esse é o nosso textuário, beleza? E a nossa verdade prática fala o seguinte: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Essa é a nossa leitura bíblica, o nosso textual e a nossa verdade prática. A nossa leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 12, versículo de número 8 até o versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E também a nossa leitura bíblica em classe, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, diz assim, versículo de número 1 e 2. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Versículo de número 2. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transpassasse os montes e não tivesse amor, de nada teria. Essas duas leituras bíblicas em classe é muito importante para que nós possamos entender o propósito, o real propósito dos dons espirituais para a igreja. Esse é o estudo da nossa lição. Então vamos lá para a nossa introdução. A introdução vai dizer o seguinte: nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja em Cristo. 1 Timóteo capítulo 3 e versículo de número 15 vai falar sobre isso. Então na introdução nós já entendemos, os dons espirituais, eles foram dados pelo Espírito Santo, por Deus através do Espírito Santo para nós, a igreja, para que nós possamos nos edificar como pessoa e para que nós possamos nos edificar como corpo de Cristo. Pronto! É para isso que foi dado os dons espirituais. Vamos entrar dentro da lição agora para nós entendermos melhor. E para isso nós vamos usar a igreja de Corinto como referência. O comentarista da lição usou a igreja de Corinto como referência, mesmo porque Paulo ele destina pelo menos 2 capítulos para falar sobre os dons ministeriais em suas cartas, quando ele escreve à igreja de Corinto. Então vamos entender a lição a partir de agora. Tópico de número 1 diz o seguinte: os dons são para realizar, os dons não são para elitizar o crente.
subtópico de número 1. Os dons não são para elitizar o crente. Vamos entender o que exatamente esse tópico quer dizer. No subtópico de número 1, fala sobre a igreja de Corinto. Coríntia, né? A igreja de Corinto, a igreja de Corinto. E ele faz uma pequena revelação sobre a igreja de Corinto. Vamos lá. A igreja de Corinto era uma igreja portuária. Ela era situada em uma cidade portuária. A cidade de Corinto era uma cidade portuária. Por ser uma cidade portuária e importante para a navegação, não só para as navegações pessoais, mas também para as navegações comerciais. Naquele período da história, os navios comerciais, os navios que faziam viagens pelas cidades paravam no porto de Corinto. Então, a igreja de Corinto, ela recebia uma grande influência desse porto. O que acontecia então desse ano na igreja de Corinto? A igreja de Corinto, ela recebia a influência de várias culturas, de várias religiões, de várias crenças. Essa é a verdade. E você pode até não querer aceitar, mas nós somos influenciados pelaquilo que nós vemos, pelaquilo que nós ouvimos, pelo grupo que nós participamos. Nossa base e a nossa fé, ela deve ser firmada na palavra de Deus. Mas se nós não tomarmos cuidado, o meio externo acaba nos influenciando. Foi isso e era isso que acontecia na igreja de Corinto. Paulo, ele chega a dizer na primeira carta dele, quando ele escreve no capítulo de número 1, no versículo de número 7, ele diz que a igreja de Corinto era agraciada porque lá havia todos os dons. Não faltava nenhum dom na igreja de Corinto. Nós aprendemos na nossa primeira lição que os dons eles são divididos mediante a necessidade da igreja. Por isso que às vezes um dom é manifestado e outro não. Mas na igreja de Corinto não. Todos os dons eram manifestados na igreja de Corinto, mas lá tinha um problema, como eu estava comentando para você. A igreja de Corinto recebia muita influência externa, muita influência de fora. E o que acontecia com a igreja de Corinto? Aí a gente entra no subtópico de número 2, uma igreja de muitos dons, mas carnais. Devido à influência externa, era uma igreja dotada de todos os dons. Paulo diz isso em sua carta. Mas devido à influência externa, era problemática. Era uma igreja que tinha muitas divisões, era uma igreja que tinha muita inveja, era uma igreja que tinha imoralidade sexual. Era uma igreja problemática, uma igreja com muitos dons, mas que recebia muita influência externa, uma igreja problemática. E por isso os seus dons eram utilizados de forma errada. E a gente entra aqui no subtópico de número 3. O dom não é sinal de superioridade espirituais. Os dons eles nos é concedido pela graça de Deus. O que acontecia na igreja de Corinto? Uma igreja corrompida pelo meio externo. Às vezes a pessoa, eu falo em profecia, eu falo pela palavra profética, que hoje nós temos, antes nós tínhamos apenas a profecia, hoje nós temos a palavra profética. Eu sou o mais importante, eu falo em línguas, eu sou o mais importante. Entenda que a igreja de Corinto, por essa influência externa, eles discutiam, eles brigavam, e não é essa a finalidade dos dons espirituais. Os dons, eles nos são dados mediante a graça de Deus. E isso não me torna melhor do que você, isso não torna você melhor do que a mim, isso não torna ninguém melhor do que o outro. Ele é nos concedido pela graça do Pai através da pessoa do Espírito Santo. Na igreja de Corinto havia uma divisão grande por conta dessa falta de entendimento de como eles deveriam administrar o dom. Então entenda, Corinto, acontecia tudo isso com Corinto. E Paulo escreve aos Coríntios dizendo o seguinte, a igreja de Corinto dizendo o seguinte: os dons não é para divisão, pelo contrário, os dons eles devem servir para a edificação e para o crescimento da igreja. E aí a gente já entra, eu quero entrar com você, antes de eu entrar para o subtópico de número 2, eu quero deixar uma coisa clara para você. O fato de você ser dotado de um dom não significa que você é superior a ninguém, e isso não te dá direito também à salvação. Tem gente aí, porque eu tenho o dom da palavra, eu sou eloquente na palavra, eu sou eloquente no conhecimento, eu estou salvo. Negativo. No livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 22 e 23, diz o seguinte:
Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E em teu nome lhes direi... E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que acontece é o seguinte, a pessoa recebe um dom do Espírito Santo, e se ele não tomar cuidado, e eu vejo isso no dia de hoje, se não foi só na igreja de Corinto, acontece hoje também. A pessoa é tomada pelo dom do Espírito Santo e a soberba toma conta. A soberba toma conta do coração dessa pessoa. E aí, meu amigo, minha amiga, infelizmente, se você esquecer que tudo que você tem é dádiva de Deus, infelizmente, você está trilhando um caminho errado. E o fato de nós sermos dotados por um dom do Espírito não significa que a nossa salvação está garantida. Nós devemos, sim, manter a observância da palavra de Deus para nos apartar do mal. Tá bom? Amém? Você entendeu? Era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Eles estavam discutindo quem era o melhor por causa de dom A, dom C, dom B, dom A, dom C, e não estavam realmente focados na missão. Qual é a missão? A pregação do Evangelho, a pregação de Cristo, o Cristo que salva, o Cristo que cura a alma, não apenas o físico, mas a alma. Vamos entrar no subtópico de número 2. Nós já entendemos qual era o problema da igreja de Corinto, que também se repete muitas das vezes no dia de hoje. O subtópico de número 2 da nossa lição diz o seguinte, edificando a si mesmo e aos outros. E aí Paulo fala lá que existem alguns dons que edificam a pessoa. A edificando a si mesmo, o subtópico do tópico de número 2 fala sobre edificar a si mesmo. E aí a gente faz uma referência à primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 4, que diz que falar em línguas estranhas edifica a si mesmo. Então havia uma discussão, o povo no momento da liturgia, no momento do culto, quando um começava a falar em línguas estranhas, o outro começava a querer profetizar. Havia essa disputa. Eu falo em línguas estranhas, então eu tenho que falar mais alto. O outro, eu vou profetizar, então eu tenho que profetizar mais alto. Paulo diz o seguinte, nos ensina que o falar em línguas, os dons espirituais, eles servem para a nossa edificação pessoal. E ele dá o exemplo do falar em línguas. Não só o dom de línguas, mas o dom da palavra, o dom do discernimento, o dom das escrituras sagradas, de você entender as escrituras sagradas, o dom da palavra, o dom do discernimento, o dom do falar em línguas, são dons que vai te edificar como pessoa e como cristão. Então Paulo diz, calma, os dons eles servem para a nossa edificação. Os dons eles servem para a nossa edificação pessoal, mas existem alguns dons que servem para a edificação da igreja. E aqui nós entramos no subtópico de número 2, edificando os outros. Amém? Se você utiliza o dom ele serve para a nossa edificação pessoal e também para a edificação da igreja. Sendo que Paulo fala que os dons de língua servem apenas para a edificação pessoal. Mas se você utiliza os dons que Deus te deu, não para a edificação do seu próximo, para a edificação do seu amigo, você está errado. É por isso que a nossa leitura diária, eu li para você a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 1, 2, diz o seguinte, mesmo que eu fale a língua dos homens, se eu não tiver amor, eu sou só como um sino que badala, ou seja, eu só faço barulho e de nada adianta. Mesmo que eu profetize, se não tiver amor, de nada adianta. Então, os dons espirituais, eles servem para a nossa edificação pessoal e eles servem para a edificação da igreja, dos irmãos. Amém ou não amém? Então, como é que você utiliza o dom que Deus te deu? Como é que você utiliza o dom que Deus te deu? Se o dom que Deus te deu não está edificando ninguém, pelo contrário, você está utilizando esse dom de forma soberba, de forma arrogante, então você não está segundo a vontade de Deus. E no subtópico de número 3, os dons eles servem para edificar não apenas os crentes, mas também os não crentes. E a gente entra no dom da palavra de Deus, no dom do discernimento, no dom de ensino. Que nós possamos usar o nosso dom para
o crescimento e para a pregação da palavra de Deus, para ganhar almas para Cristo. Nós aprendemos na nossa lição anterior que o culto ele é muito importante, que nós devemos manter uma liturgia, uma organização no nosso culto. E essa organização ela tem muito a ver também com os dons. Então pronto, já está aqui a resposta para você. Para que servem os dons? Para a edificação pessoal. Para que servem os dons? Para a edificação da igreja. E para que servem os dons? Para que nós possamos ganhar almas, para a edificação dos que não são crentes também. São para isso que servem os dons espirituais. Paulo ele diz, o mais importante é o amor, mas também não esqueçamos da profecia, que é mais importante do que falar em línguas, porque o falar em línguas edifica a si mesmo e o falar profeticamente ou o falar da palavra profética na nossa atualidade, ele vai trazer almas para Cristo, tá bom? Então vamos para o nosso subtópico de número 3, que vai falar edificando todo o corpo de Cristo. E aí, a gente já falou sobre isso, né? Os dons na igreja. Paulo ele separa pelo menos dois capítulos em sua carta. O capítulo de número 12 e o capítulo de número 14 para falar sobre os dons espirituais e para dizer que o propósito dos dons é para a edificação e o crescimento da igreja. O apóstolo nos mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Quando ele escreve a sua carta à igreja de Éfesos, capítulo de número 4, versículo de número 16, Paulo ele nos compara como um corpo. Ele compara a igreja como um corpo, o corpo de Cristo. E os dons eles servem para que esse corpo funcione de forma harmoniosa, de forma perfeita. Então os dons eles não servem para a divisão, eles não servem para a destruição, pelo contrário, eles servem para a harmonia de todo o corpo de Cristo. Amém ou não amém? E aí eu quero deixar para você o subtópico de número 3, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Nós somos comparados, a igreja do Senhor é comparada como um edifício, tá certo? Paulo compara ela na sua primeira carta, no capítulo de número 3, versículo de número 9, onde ele diz que a igreja é o edifício de Deus. Se a igreja é o edifício de Deus, então Jesus Cristo é o nosso alicerce, Jesus Cristo é a nossa base, Jesus Cristo é a nossa pedra, onde nós podemos ter aí a nossa firmeza na rocha, que é Cristo. Se Cristo é a base, os dons eles vão servir para que nós possamos construir um prédio. E a importância de você, pastor, você presbítero, você diácono, você meu irmão que tem um dom, não se esqueça que esse dom ele deve ser utilizado para o crescimento do edifício, da igreja, para o crescimento da igreja. O teu dom deve ser utilizado para o crescimento da igreja. E aí também nós somos comparados aí na primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 10 a 11. Nós somos comparados como os dispenseiros dos dons. O que é um dispenseiro? O dispenseiro é aquela pessoa naquele tempo que cuidava da dispensa do seu patrão. Era ele o responsável de olhar a alimentação, a validade dos alimentos, a conservação dos alimentos para que não se perdesse nada e a distribuição para toda a família. Então, como dispenseiros de Deus, nós devemos ter essa preocupação de utilizar o nosso dom para a edificação do corpo de Cristo. Então, já respondi para você. Amém ou não amém? Os dons, eles servem para a nossa edificação pessoal, mas principalmente para a edificação do corpo de Cristo. Eles não devem ser usados de forma pessoal, de forma arrogante, de forma que vá crescer apenas o teu eu, valorizando apenas o teu ego. E a nossa conclusão diz o seguinte: a igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o evangelho em um mundo hostil, as verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra.
Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Então tire esse pensamento errôneo da tua cabeça. Ah, porque eu tenho um dom, eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que ciclano. Não, Deus lhe deu esse dom para o crescimento e edificação da igreja, do corpo de Cristo. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Dessan. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com o máximo de pessoas possível. Você está no canal Meu Alvo é Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família.